ela tem o poder de transformar as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Eu queria que você estivesse muito atento à palavra nessa noite. Glória a Deus. Não se movesse muito. Claro, se você precisar ir no banheiro, ok. Mas aquiete seu coração, ouça a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui, amém? Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Quantos acharam Hebreus capítulo 1? Diz assim, Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Versículo 3. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus, ou seja, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? O escritor de Hebreus está dizendo que no passado Deus havia falado de muitas maneiras, de muitas formas, através dos profetas. Mas que nos últimos dias, por mais que isso foi escrito lá atrás, serve para hoje, mas nos últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. E quem é o Filho? O Filho é a expressão exata do Pai. O Filho não contém o Pai. O Filho e o Pai são um. Nos últimos dias, diz o escritor, nos falou através do Pai. A partir do nascimento de Jesus, a partir da morte e ressurreição de Jesus, tudo que Deus fala, Ele fala através do Filho. Tudo que Ele faz através do Filho. Quando nós oramos por um enfermo, nós oramos no nome de quem? Jesus, do Filho. Quando nós expulsamos um demônio, nós expulsamos no nome de quem? Tudo que nós oramos no nome de quem? Jesus. E o Pai reconhece tudo aquilo que é feito no nome de Jesus. Por quê? Porque tudo que o Pai decidiu fazer, Ele decidiu fazer através do Filho. E sem o Filho Ele não faz nada. Deus não faz nada sem Jesus. Não é que Ele não tenha poder, é que Ele decidiu fazer tudo através de Jesus. Ou seja, tudo o que Deus vê, Ele vê através de Cristo. Se você entendesse isso, tudo que Deus vê, Ele vê através de Cristo. Deus vê pecado através de Cristo. Vê ou não? Deus vê doença através de Cristo. Deus vê maldição através de Cristo. Enquanto Cristo não tinha vindo ao mundo, Deus conseguia, entre aspas, ver essas coisas. Mas quando Cristo veio, Ele começou a enxergar através de Cristo, depois da morte e da ressurreição na cruz do Calvário. Então tudo que Deus vê, Ele vê através de Cristo. Tudo o que Ele ouve através de Cristo. Por que as nossas orações são ouvidas? Porque nós oramos no nome de Jesus. Então Ele ouve através do Filho. Olha que interessante isso. Tudo que Ele faz através de Cristo. E sem Cristo, Ele não faz nada. A ignorância acerca da nossa identidade nos faz pensarmos que Deus nos vê através da vocação.
A nossa ignorância, através da nossa identidade, nos faz pensar que Deus nos vê através do que nós fazemos, através da nossa vocação. Vocação sem identidade faz com que vivamos uma vida sem poder. A vocação sem identidade faz com que nós vivamos uma vida sem poder. Deus, Ele não nos vê através da nossa vocação. Deus nos vê através da nossa identidade. Diga comigo, o que eu sou é maior do que o que eu faço. A sua identidade é maior do que a sua função. Presta atenção, queridos. Se eu falasse para Tânia, a Andréia está doente. Desculpa, deixa eu corrigir. Tânia, a Andréia estava andando lá no condomínio, levou um tombo, caiu. A Tânia ligaria para a Andréia e diria o que para ela? Como é que você está? Vamos mudar o assunto. Eu encontro a Tânia e digo para a Tânia: Tânia, a Andréia morreu. Dá para ela ligar para a André? A situação é outra. Quando nós achamos que o homem caiu, nós achamos que esse homem pode melhorar. Nós achamos que esse homem pode ser levantado porque ele caiu. Mas lá no Éden o homem não caiu. Ele morreu. Quem levou um tombo, irmãos, ou quem está doente pode melhorar. Mas quem morreu não. A ideia do Evangelho não é que ele melhore você. Você não tinha como melhorar. Você estava morto. O homem não caiu no pecado. Ele morreu. Se nós desenvolvemos uma mentalidade da queda do homem, ainda que tenha o seu ponto de verdade falar da queda do homem, escute, é mais questão pedagógica do que doutrinária, amém? Dá para entender isso, não? É muito mais uma questão pedagógica do que doutrinária. Não está errado doutrinariamente dizer que o homem caiu. Mas, quando eu não entendo o que é a queda do homem, o que a queda do homem gerou, ou o que a queda do homem proporcionou, eu posso achar que se o homem caiu, ele pode se levantar. Lá no Éden, o homem não caiu. Ele morreu. A abordagem de Deus para o homem não é levanta-se. Ele estava morto. A ideia do homem, a ideia de Deus para o homem era dar uma nova vida. Quando o homem morreu, ele perdeu a identidade, ele perdeu aquilo que ele era, e ele passou a ser outra pessoa. Quando o homem pecou, quando a mulher pecou e deu o fruto para o homem, os olhos dele foram abertos e eles viram que estava nu, sim ou não? Mas eles já estavam nus. Estavam ou não estavam? A Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles já estavam nus, mas agora eles viram que estavam nus. Mas eles já estavam nus, eles não viam. É que agora, a nudez que eles estão vendo, não era simplesmente a nudez física, era a nudez espiritual. Porque o pecado tinha tirado a justiça espiritual deles. Eles estavam vestidos com a justiça de Deus. Por isso que eles não se envergonhavam daquilo que estavam aqui fora, porque eles estavam vestidos por dentro. Mas quando eles pecaram,
eles ficaram nus espiritualmente. E agora eles começam a ver a nudez exterior. E aí, antes de Deus chegar no jardim, Ele pega folhas de figueira. Figueira é um tipo de Cristo. Eles pegaram folhas da figueira e fizeram roupas para si. Quando Deus chega no jardim, Deus chama pelo nome dele e diz: cadê você, Adão? Ele diz: eu ouvi a tua voz ecoar pelo jardim. Eu estava com medo, estava nu. Eu me escondi. E Deus falou para ele: quem te fez fazer que estava? Quem te fez ver que estava nu? Sabe o que Adão estava fazendo? Ele tentou cobrir a nudez espiritual dele com coisas físicas. Ele tentou resolver o problema espiritual resolvendo coisas materiais. Deus olhou para ele, ele estava coberto fisicamente, mas Deus não te vê de fora para dentro, Deus te vê de dentro para fora. Amém? A religião pensa, a religião prega que Deus está me vendo com a camisinha toda furada, marquinha assim com a calça. Deus não está me vendo assim, Deus está me vendo do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito é a lâmpada do Senhor, pela qual Ele esquadrinha todas as coisas. Deus me vê de dentro para fora, porque Deus é Espírito e Ele vê através do Espírito. Todo o teu problema é espiritual, não é físico. Aonde não há problema espiritual, não é problema físico. Deixa eu falar isso de novo para você. Todo problema que você tem não é físico, é espiritual. O mais simples ou mais grave que ele seja, ele é espiritual. Se você resolver o problema, ou se o problema espiritual for resolvido, você não tem problema físico. E aí, Deus mata um cordeiro, que é outro tipo de Cristo, e veste o homem. O homem, quando ele errou, ele tentou resolver o seu problema, e Deus não aceitou a solução que o homem deu. Deus não aceita a solução que nós damos para os nossos pecados. Deus não aceita as nossas práticas de espiritualidade que nos fazem santos. Se nós conseguíssemos nos resolver com atitude de santidade, Ele não teria mandado Jesus. A antiga aliança não tinha condição de resolver o homem. Preste atenção. A questão é identidade. Quando o homem perdeu a sua vida espiritual, ele perdeu a sua identidade. O homem deixou de ser quem ele era. Ele deixou de ser senhor da terra e ele se tornou escravo da terra. Ele passou de senhor para escravo. Ele deixou de ser líder para ser liderado. Ele deixou de viver da árvore da vida e passou a viver da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus olha para você e para mim, Ele não olha pelo que Ele te chamou para fazer. Deus não te olha por função, Deus te olha por identidade. O primeiro homem recebeu o nome do quê? Qual era o nome dele? Adão. O último homem recebeu o nome do quê? Adão. Deus está dizendo primeiro e último Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão é espírito vivificante. Escute, Deus, olhe para mim. Deus não queria simplesmente um homem na terra. Deus queria estar na terra através de uma extensão dele. Deus não queria um homem de segunda classe, ainda que o homem não tinha a dimensão do Criador, mas ele tinha o mesmo DNA
e a mesma natureza do Criador. Escute, Deus liberou dele sobre a vida do homem. O homem tinha o mesmo DNA de Deus. Quando Deus olhava para Adão, Deus se via. E quando Adão olhava para Deus, ele se via. Eu gostaria muito que você entendesse isso nessa noite. Porque senão você vai continuar com essa mentalidade sua, dizer que eu sou servo de Deus. E eu não estou dizendo que você não é servo. Mas um servo sem consciência de identidade, ele não pode fazer nada para Deus. Diga comigo, Deus nunca quis um empregado. Ele sempre quis um filho. Deus nunca quis pessoas bem intencionadas para fazer a obra. Deus sempre quis filhos. Por isso ele diz, eu vou fazer o homem, nós vamos fazer o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus está dizendo, eu vou fazer o homem como nós somos, com o nosso DNA. Nós vamos fazer o homem para governo, nós vamos fazer o homem com mentalidade de domínio, nós vamos fazer o homem para governar sobre todas as coisas. O homem é uma extensão nossa. Jesus entende tanto isso, que ele diz que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Irmão, se a terra é um país de terceira classe, Jesus não podia fazer essa oração. Os céus é primeira classe, mas a terra é a segunda classe. Terceiro país de terceiro mundo. Os céus é top, é primeiro mundo, é os Estados Unidos. Mas o Brasil não, é terceira classe. Quando Deus criou o homem, colocou sobre a terra, a ideia dele era que o homem replicasse na terra, assim como era nos céus. Escute, o Éden não era como o céu, mas o homem tinha o DNA dos céus. E quando Deus cria, ou melhor, quando Deus restaura a identidade de um homem, de uma mulher, com a identidade dos céus, você pode colocar esse homem no inferno, que ele transforma o inferno em céus. Você está entendendo o que eu estou falando? Não? Porque tem gente pensando que Deus está querendo, que Deus vai mudar o lugar onde ele está. Deus vai me colocar no lugar melhor. Vai não. Deus está querendo fazer você melhor naquele lugar, para que aquele lugar seja mudado. Deus coloca os céus dentro do homem e coloca o homem na terra e diz, faz. O homem tinha o DNA de Deus. Quando o homem perdeu a sua identidade celestial, ele passou a viver numa identidade caída, morta. Todo homem no Antigo Testamento, ele se sente indigno. Todo homem no Antigo Testamento, ele é reprovado. Todo homem no Antigo Testamento, ele é totalmente diferente do homem do novo nascimento. Escute, existe uma antiga aliança, existe uma nova aliança. Escute, não é uma aliança melhorada. Deus pegou a antiga aliança, melhorou ela. Foi assim que ele fez, Léo? É uma nova aliança. Por que ele não tentou melhorar a velha? Porque não dava para melhorar a velha. Ele precisava fazer uma nova. Porque a velha era antiquada. Era antiquada, não resolveria. Olhe para mim. Suponhamos que isso aqui é uma laranja. Olhe para isso aqui. Suponha que isso aqui é uma laranja. O que é que se dá para fazer com uma laranja? Suco de laranja. Dá ou não? Dá para fazer bolo de laranja? Dá ou não?
Dá para fazer doce de laranja. Mas tudo aquilo que eu consigo fazer através da laranja, saiu da laranja. O que eu posso fazer com a laranja depende da essência da laranja. Quando Deus nos dá um chamado e uma vocação, Ele não está te vendo simplesmente na capacidade que você tem de fazer. Ele está te vendo de onde você saiu. O que é mais poderoso, irmãos? O bolo da laranja ou a laranja? O suco de laranja ou a laranja? Quando nós não entendemos identidade, nós achamos que as nossas funções e os nossos títulos é mais poderoso do que a nossa identidade. Quando nós não entendemos a questão de identidade, nós estamos apegados a títulos. Deus não quer te dar um título, irmãos. Deus quer restaurar a tua identidade. Quando Deus olha para você, eu preciso te mostrar um negócio. Abra comigo aí em João capítulo 14. Abre aí em João 14. O problema da igreja não é o que ela pode fazer. O problema da igreja é quem ela é. Você entendeu isso? O problema da igreja não é o que ela pode fazer. O problema da igreja é quem ela é. Sem o reconhecimento de quem nós somos, tudo que nós vamos fazer está fracassado. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Acharam? Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo que estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Você sabe o que é que Jesus pregava? Uniformidade. Jesus pregava uniformidade. Eu sou igual ao Pai. O Pai é igual a mim. Eu faço o que vejo meu Pai fazer. Ele está dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. O que a terra está querendo ver? Uma religião? Oh Deus. O que a terra está querendo ver? Um crente? Oh Deus. Preste atenção. A terra não está querendo mais uma religião. A terra está querendo ver Deus se manifestando. Mas se eu não sei quem Ele é, como que eu vou saber quem eu sou? Se eu não conheço Ele, como eu vou saber quem eu sou? Abra aí João capítulo 10, volte um pouquinho. 10, verso 30. João 10, verso 30. João 10, verso 30. Acharam? Olha como é que começa o versículo 30. Eu e o Pai somos um. Como é que você divide um? Você não divide. Você não separa um de um. Preste atenção. A tua esposa é para manifestar você. E você é para manifestar a sua esposa.
um homem, quando ele saísse de casa, todo mundo deveria olhar para ele e falar: uau, quando é que a esposa cuida dele? E quando a esposa saísse de casa, todo mundo devia olhar e falar: como é que ele cuida dela? Você está entendendo isso? A mulher é a expressão do marido, e o marido é a expressão da mulher. Cristo é a expressão de Deus, e nós deveríamos ser a expressão de Cristo. É por isso que você recebeu não o nome de crente, você recebeu o nome de cristão. Não de crente, mas de cristão, que significa um Cristo pequeno, ou um pequeno Cristo. Todo mundo que olhasse para você deveria ver Cristo. O que é isso? É a uniformidade, é a manifestação de quem Ele é em mim. É isso que nós tínhamos que viver. João capítulo 10, versículo 30, diz assim: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obras boas que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ele está dizendo: você está se fazendo Deus. Ele está falando: não, eu e ele somos um. Deus nunca criou o homem para que o homem fosse alguma coisa sem ele. Bom que os três estão entendendo. Deus nunca criou o homem para que o homem fosse uma coisa sem ele. Não, Deus, tudo que ele criou, por que a Bíblia diz: a terra está cheia da sua? Deus é para ser visto em nós. Deus é para ser visto em nós. Por que você faz isso? Porque eu sou crente. Por que você não bebe? Porque eu sou crente. Ah, que coisa medíocre. Ah, por que você não fuma? Porque eu sou crente. Apesar que isso hoje está muito controverso, né? Você fez 23 anos de casado e você sempre foi fiel à sua esposa. Ah, porque eu a amo, e por eu amá-la loucamente, eu não a traio. Eu não a traio porque eu amo Ele. E fidelidade não é uma atitude que eu tenho para com ela, é a expressão de quem Ele é em mim. Tudo que nós somos, nós deveríamos manifestar o que Ele é. Não é que eu não faço porque eu não posso fazer, é porque a minha natureza não faz. Ele está dizendo: se vocês não creem em mim, crede pelo menos nas obras que eu faço. Você entende isso? Identidade é que o inferno não... uma identidade restaurada, o inferno não suporta, irmãos. O inferno não consegue suportar quando o homem tem uma identidade restaurada. Preste atenção, por favor, entenda o que eu vou falar. É apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre, Efésios 4:11. Eu reconheço isso, é tremendo.
Isso é para o aperfeiçoamento dos santos. Só isso. Quando eu falo só isso, não é diminuindo, mas é só isso. É para o aperfeiçoamento dos santos. A ideia não é que nós lutemos para ser apóstolo. A ideia é que nós reconheçamos quem nós somos em Cristo. Cristo não veio me dar um título. Cristo veio restaurar a minha identidade. Cristo não veio me melhorar. Cristo veio restabelecer em mim aquilo que eu sempre fui nele. Abra comigo em João 17. João 17. Versículo 20. Acharam? João 17, 20. Diz assim, 17, 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua. Jesus estava orando por você aqui. Jesus aqui estava orando por você. Ele estava dizendo: Pai, eu não oro só para esses que estão comigo, não, mas eu oro lá pela Edileuza, que vai vir lá na frente. Eu oro por aqueles que vão vir lá na frente, que vão crer em mim. Preste atenção, 21. A fim de que todos sejam um. Como é que você separa um de um? Qual a diferença entre um e o mesmo? Para que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu, irmão, não tem coisa mais louca do que esse versículo, não. Esse versículo é para bater cabeça, presta atenção. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles. Pronto. Ele fez, deixa aberto. Ele fez uma mistura. O Senhor em mim é um, eu em ti sou um, e eles em nós. Eu sei que esse texto é muito pregado sobre unidade, mas aqui tem muito mais do que unidade. Aqui tem identidade. Aqui tem uniformidade. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Como é que separa? Como é que a gente separa, irmão? Depois desse saco de farinha que foi colocado farinha de um lado, farinha do outro, misturou. Como é que separa Deus? Como é que separa Jesus? E como é que separa você? Como é que eu separo você? Difícil entender isso, né? Como é que eu separo você de Jesus? Como é que eu separo Jesus de você? Quem separa é a gente, irmãos. Nem o diabo consegue separar mais você. Ele tenta, o trabalhar do diabo é para que você se veja fora de Cristo. Porque se você se vê em Cristo, ele está perdido como o diabo. Quando os homens de Deus chegarem em alguns lugares, sabe o que eles diziam? Os deuses estão entre nós. Os deuses estão entre nós. Quando Paulo passa o naufrágio, lembra disso? Passa o naufrágio, chega numa ilha chamada Ilha de Malta, onde a cobra mordeu ele. Ele chega numa ilha chamada de Malta, e aí está muito frio, ele faz uma fogueira, ok? E aí ele vai colocar lenha na fogueira. Aí quando ele vai colocar a lenha na fogueira, uma cobra morde ele, né? Aí o pessoal fala: misericórdia, esse é amaldiçoado de pai, mãe e parteiro. Não morreu no naufrágio. Agora uma cobra, tipo assim, esse cara tem que morrer mesmo, porque ele é amaldiçoado de pai e mãe, porque foi livre do naufrágio e agora a cobra mordeu ele. Todo mundo fala: vai morrer, vai morrer. E todo mundo espera. E de repente o pessoal olha no relógio, vê que o cara não morre. Aí ele diz: é um Deus. Só pode ser. Sabe por que Paulo foi reconhecido como Deus, ainda que ele não aceitou? Porque o mal
não pôde atingir Paulo. Você não entendeu nada. A nossa identidade é restaurada quando o mal não pode nos tocar mais. O adultério não pode mais pegar. Eu achei que ele ia cair. A doença não pode mais pegar ele. Porque acharam que ele era amaldiçoado. Agora está dizendo que ele é Deus. Por que ele é Deus? Ele fez algum milagre? Porque o mal não teve efeito sobre a vida dele. O mal nunca teve efeito sobre Jesus. O mal não é para ter efeito sobre nós. O mal, escute, o ódio não é para ter efeito sobre você. A mágoa não é para ter efeito sobre você. Por quê? Porque na minha natureza não tem isso. Porque nos céus não tem isso. Porque na identidade de Cristo não tem isso. Esse é o reino. Quando o mal, escute, que eles não tem a ver só com o que eu faço. Tem a ver com aquilo que não tem poder para fazer em mim. Eu fui pregar numa igreja ontem. O tema era santidade como estilo de vida. E eu comecei a mensagem perguntando: o que é santidade? Se eu te perguntar nessa noite o que é santidade, o que você me diria? Santidade, pastor, é não ver imoralidade na internet. Não. Santidade, pastor, é não beber. Não. Santidade é não se prostituir. Não. Santidade não tem a ver com o que eu faço de certo. E pecado não tem a ver com o que eu faço de errado. O que eu faço de errado só revela o pecador que eu sou. Não é o pecado, não é o que me fez errar que me faz pecador. É o pecador que me faz errar. Santidade não tem a ver com o que eu faço de certo. Santidade tem a ver com a plenitude de Deus em mim. E pelo fato que a palavra santo quer dizer íntegro, completo, pleno, não tem falta de nada. É claro que quem é santo não bebe, mas não quer dizer que quem não bebe é santo. Pastor, é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eu não sou santo pelo que eu deixei de fazer, irmãos. Eu sou santo pelo que eu sou e por isso eu não faço. Não tem a ver, não tem a ver com uma atitude, tem a ver com uma natureza. É por isso que eu disse aqui quase agora, a ideia não é que você vença uma situação, a ideia é que você tenha autoridade sobre essa situação. Irmãos, quanto Jesus tinha de dinheiro? Nós não podemos falar que ele não tinha nada, porque tinha uma bolsa, tinha um tesoureiro, ok? Sim ou não? Mas dá para ver que o ministério dele era multimilionário? Era ou não? Não. Então, nós podemos dizer que o ministério dele não era um ministério de dinheiro. Sim ou não? Sim. Está entendendo o que eu estou falando, ok? Mas o que faltou para ele? Nós não sabemos quanto ele tinha de dinheiro, mas uma coisa nós sabemos: o que faltou para ele. E se você encontrasse uma pessoa hoje que dissesse para você, que você conhecesse ela, dissesse: eu não tenho falta de nada na minha vida, você diria que essa pessoa é o quê? Você diria que essa pessoa é o quê? Você conhece uma pessoa que você fala: você é rica? Ela fala: não, mas vivo bem, como bem, ando bem, meus filhos estudam bem, vivem bem. Mas você é rica? Você fala: não. Jesus era rico, irmãos. Entenda, no sentido de ter dinheiro. O que é que faltava para ele? O que é riqueza, irmãos? É o que eu tenho de sobra ou o que eu não tenho de falta? O que você tem de sobra pode ser sua avareza.
O que você tem de sobra pode ser só idolatria, porque você confia naquele troço que está no banco. E se Deus te levasse nessa noite, a tua mulher ia casar de novo e gastar tudo. Eu sei que tem mulher querendo dizer amém, mas ela não vai dizer, porque está do lado do marido. Deus está falando, né, irmão? Porque tem gente que mede pelo que sobra. Eu não sou contra sobrar, eu não sou contra guardar. Isso fala de administração. Eu sou contra confiança no que está guardado. Mas se você morreu hoje, você não vai levar nada. Jesus, nós nunca sabemos o que ele tinha de muito, mas nós sabíamos que ele não tinha falta de nada. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, mas nunca lemos que ele dormiu na esquina. Não tem a ver com tanto que eu tenho de sobra, irmãos. Tem a ver com aquilo que eu não tenho de falta. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Você está entendendo o que é prosperidade? Pastor, eu tenho 3 carros. E daí? E daí? Nós não estamos entendendo o que é evangelho, irmãos. Não tem a ver com o que eu tenho, tem a ver com quem eu sou. Você é pastor? Não. Lá na sua igreja você é o quê? Bispo? Não. Qual é o seu cargo lá? Ah, lá? Não, mas eu não tenho cargo lá não. Você não é nada lá. Não, eu sou no planeta. O que você é no planeta? Eu sou filho. Eu tenho a identidade do meu pai. Eu não preciso de um título para me fazer um milagre. Eu só preciso de uma consciência de identidade para me manifestar o meu pai. É isso que nós precisamos entender. Deus não está vendo, olha lá o meu. Eu estou orando, Deus fala, ó, o pastor Ricardo lá orando, que lindo. Aí ele abraça Jesus e fala, mas esse pastor é fantástico, né? Esse pastor é dedicado, né? Eu não estou falando que ele não reconheça a autoridade que ele me deu. Eu reconheço as autoridades, irmãos, e foi ele que estabeleceu. Entendo o que eu estou falando, eu não estou anulando a autoridade. A igreja precisa aprender muito sobre a autoridade. Mas o que eu estou te dizendo nessa noite não é questão de autoridade. Deus não me vê fora de Cristo. E tudo que eu sou em Cristo. E sem Cristo, não importa o que eu seja, eu não sou nada. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele. Sabe o que nós deveríamos ter prazer de dizer? Eu sou cristão. Não, presta atenção, igreja. Nós estamos lutando para parar de fazer a coisa errada e tentar fazer a coisa certa. Pastor, mas não é isso que é ser crente? Não. Então o senhor está falando que é para a gente fazer a coisa errada? Não. Nós estamos tentando, irmãos, fazer o que é certo com o coração errado. Eu tenho que abrir um texto que não está. Lucas 18, abre aí. Uau. Eu te amo, Jesus. Tem hora, irmãos, que eu falo umas coisas aqui, quando eu vou ouvir depois, eu falo, como é que saiu isso daí que eu não lembro? Lucas 18, por favor. Acharam? Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, 9 diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Jejuar 2 vezes por semana é errado? É errado jejuar 2 vezes por semana? Dar o dízimo de tudo está errado? No final da história, esse homem foi justificado pelo que ele fazia? Foi justificado pelo que ele fazia?
Mas ele foi reprovado adulterando ou fazendo o que é certo? Ele foi reprovado porque não jejuava, ou foi reprovado jejuando? Ele não foi reprovado pelo jejum, é isso que eu estou dizendo. Ele foi reprovado porque passou a noite numa festa rave, porque foi para o show do Jorge Mateus. Foi por isso que ele foi reprovado? Foi não? Ele errou fazendo o que era errado ou errou fazendo o que era certo? O problema nosso, sabe o que é? É que nós criamos uma lista, que Deus não criou essa lista. O senhor está dizendo, pastor, que ir para o show está certo? Não. Eu estou dizendo que jejuar e orar de forma errada é tão pecado quanto. Sabe por quê? Porque nós estabelecemos o que é certo e o errado por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós somos. Santidade não tem a ver pelo que eu faço. Santidade tem a ver pelo que Ele fez e o que está fazendo na minha vida. Tem gente que se desviou da igreja, sabe por quê, irmãos? Eu estou falando da igreja no contexto geral, porque não conseguiu cumprir a cartilha da igreja. Tem gente que se desviou da igreja, porque não conseguiu cumprir os 300 mandamentos da igreja. Mas a Bíblia diz em João 8,32, o que é que diz lá? Eu ouvi aí, qual que é? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a minha regra que te liberta, é Jesus. Por que Jesus batia nos fariseus? Porque ele colocava peso sobre os outros que eles não tocavam. Pastor, eu acho que eu estou entendendo o que você está pregando. O senhor está pregando que agora a gente pode fazer tudo. Eu não falei isso em nenhum momento, irmãos. Eu só estou dizendo que não tem a ver com o que eu faço de certo ou errado. Tem a ver com a vida que está fluindo de dentro de mim. É isso que faz a diferença. Pastor, eu estou há 15 anos na igreja, aleluia. Mas 15 anos com as mesmas mentiras, 15 anos com a mesma hipocrisia. E o cara está achando, a mulher está achando que por tempo de casa vai dar direito. Ei, tem gente com 15 anos que precisa nascer de novo. Por quê, pastor? Porque não nasceu ainda. Porque abraçou uma religião, mas não abraçou uma vida. Porque bebe escondido, mas não bebe na frente dos irmãos. A questão não é o que eu estou fazendo que vocês não estão vendo. A questão é o que Ele está vendo que eu estou fazendo. A questão é a vida que está fluindo dentro de mim. Nós estamos querendo ser aprovados por comportamento. Não tem a ver com comportamento, tem a ver com a vida que eu recebi. É isso que faz a diferença. Não é o que eu parei de fazer, não é o que eu comecei a fazer. Eu fazia isso, agora eu faço aquilo. Não, a minha vida mudou. Eu não sou mais o mesmo. Ele rompe as montanhas, cancela as mentiras, só para me encontrar. Ah, cara, enquanto se cantava essa parte, eu estava ali no meu canto chorando, dizendo: Jesus, aonde é que eu estaria hoje se o Senhor não tivesse rompido com essas montanhas e essas mentiras? Onde é que eu estaria hoje? Não tem a ver com o que eu fiz, tem a ver com o que Ele fez na cruz do Calvário há 2000 anos. Escute, queridos, deixe Ele inundar a sua vida, deixa Ele transformar você. Deixa Ele inundar a sua vida, se entregue a Ele, deixa Ele fazer o que precisa ser feito.
Você sabe o que é que nós como igreja precisamos dizer? Senhor, eu quero ser sincero para o Senhor, eu não dou conta. Eu estou aqui para dizer para o Senhor que eu não dou conta de parar de pecar. Se eu tenho alguma coisa que o Senhor pode fazer por mim. Ele vai dizer sim, agora eu posso. Um dia Deus falou para Jacó assim, lá no Vale de Jaboque, como é o seu nome? Irmãos, que pergunta Deus faz? Deus não sabia que era Jacó não, irmãos? Por que está perguntando? Porque Deus estava querendo que ele respondesse, ou Jacó ou Esaú. Deus está perguntando como é o seu nome. Talvez ele responderia assim, eu sou Esaú. Talvez Deus esperava que ele fizesse isso. Pastor, mas ele era Jacó. Sim, mas viveu a vida inteira tentando ser Esaú. Deus não pode transformar a nossa vida quando a gente vive uma vida faz de conta, cara. Deus não pode te usar se você quer ser Esaú. Mas Jacó estava tão quebrado que Deus disse para ele, como é seu nome? Ele diz, eu sou Jacó, desde nascença. Deus falou, agora sim. Na sua identidade eu posso te mudar na minha. Na sua identidade eu posso te mudar na minha. Seu nome não vai ser mais Jacó. Se você continuasse com a ideia de ser Esaú, eu não poderia fazer nada na sua vida. Ei, igreja, é hora da gente arrancar as máscaras. É hora da gente arrancar as máscaras. É hora da gente arrancar tudo e dizer, Deus, agora sim, sem folhinha de figueira, sem nada, eu estou aqui. O que é que o Senhor pode fazer? É só isso que eu tenho para pôr na mesa. E aí cantar não trouxe nada para a mesa. Só é isso que eu tenho. Deus falou, Jacó. Falou, como é seu nome? Ele falou, meu nome é Jacó. Ele falou, uau, agora eu consigo mudar você. Que até hoje você só tentou ser Esaú. Mas como você reconheceu quem você é, eu mudo a sua identidade. E você não chama mais Jacó. Seu nome é Israel. O que é que significa Israel? O que é que significa Israel? Vocês nunca passaram pelo encontro? O que é que significa Israel? Hã? Príncipe. Peraí. Deus colocou o nome dele de como? Príncipe. Qual é o nome de Jesus, irmãos? Baseado em Isaías. Seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Deus está dizendo para ele, como você reconheceu quem você era, a partir de hoje eu te dou o meu nome, para que você tenha a minha identidade. Nunca mais você viu Jacó sendo Jacó. Deus quer te dar um nome que tem a ver com Ele. Mas Ele só pode fazer isso quando você para de tentar ser os outros. Como diz o Judas, um crente bonitinho de domingo à noite. Cara bonitinho, mas que nos seus negócios é mau caráter. O meu problema não é que você é mau caráter. O meu problema é que você tenta enganar que é bom caráter. E sabe qual é a desgraça do pecador, irmão? Não é o pecado, é a camuflagem. E não tem coisa mais desgraçada do que um crente pecador, irmãos. Não tem nada pior não. Porque ele está sempre arrumadinho assim. Ele tem jeito de crente. Ele é assim. Só que você sabe que o cara é Jacó até a raiz. Mas ele é assim, sabe? Gente boa com todo mundo. Deus não pode mudar a nossa vida. Eu vou te contar algo. Vou tentar poupar as palavras chulas, mas de um testemunho que eu ouvi. Eu vou poupar de um músico que estava tocando, quando passou uma irmã, e ele começou a falar para Deus, que irmã, foi posicionando a irmã diante de Deus. Escute, a irmã aí, Deus, que irmã isso, que irmã aquilo, pastor, que sem vergonha. Depois dele falar, não sei quanto tempo para Deus, o que a irmã era aos olhos dele, ele falou, Deus, esse sou eu. É isso que os meus olhos estão vendo. O que é que o Senhor pode fazer com isso? Nunca mais ele foi o mesmo. Pastor, ele falou isso no púlpito tocando, falou.
Deus, que irmã, não sei o que. Quando ele terminou, ele falou: Deus, esse sou eu. O que é que o Senhor pode fazer com isso? E Deus transformou a vida dele. Era certo o que ele estava fazendo, mas o que ele fez, ele reconheceu diante de Deus e Deus mudou a vida dele. Escute, queridos, é isso. Abra a tua Bíblia comigo, nós já vamos encerrar. Efésios capítulo 1. Ah, Jesus. Deus é bom, irmãos. É tempo da gente rasgar o nosso coração diante de Deus e dizer: Senhor, restaura a minha identidade. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios 1, 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele. Assim como nos escolheu nele. Assim como nos escolheu nele. Aonde foi que Deus nos escolheu? Nele. Antes da fundação do mundo. Escute, quando a Bíblia diz assim nos escolheu nele, fala no lugar onde nós fomos escolhidos. E diz, antes da fundação do mundo. Para. Agora o para é indicativo. O para revela propósito. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Vamos ler novamente. Assim nos escolheu nele. Deus olhou para dentro de si e me escolheu. Ele me escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Ele olhou para dentro de si e me achou dentro dele. Ele me escolheu nele. Diga, eu saí de Deus. Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Pelo fato de eu ser escolhido nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis e em amor. Você fala, pastor, mas ser santo e irrepreensível em amor é difícil. Não, se você souber de onde você saiu. Nós fomos escolhidos aonde? Nele. Antes da fundação do mundo. Ele é santo. Ele é irrepreensível. Ele é amor. E nós fomos escolhidos aonde? Nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos nele. Antes da fundação do mundo. Para sermos santos. Por que eu fui escolhido para ser santo? Porque eu saí daquele que é santo. Porque eu saí daquele que é irrepreensível. Porque eu saí daquele que é amor. Então a minha fonte, a minha identidade revela quem eu sou. Não pelo que eu faço, mas por DNA. Eu não sou o que eu sou pelo que eu faço. Eu sou o que eu sou pelo meu DNA. Eu fui escolhido nele. Antes da fundação do mundo para ser santo. Mas ele é santo. Então, por eu ter saído dele, eu sou como ele é. 5. Nos predestinou para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, nos predestinou para ele. Eu fui tirado dele e fui predestinado. Eu fui escolhido nele e fui predestinado para. Eu fui escolhido nele e eu fui predestinado para ele. Eu fui escolhido nele e ele me predestinou. Eu saí dele e fui escolhido para ele. Eu saí dele e fui escolhido para ele. Eu saí dele. Pastor, qual é o propósito do ser humano? Voltar para Deus. Por quê? Porque saiu de Deus. Qual é a vocação do ser humano? Aí pode ser missionário, pastor e etc. Mas o nosso propósito é voltar
para Ele. Quando é que eu paro de pecar? Quando eu volto para a minha origem. Quando é que eu paro de me prostituir? Quando eu volto para a minha origem. Quando é que eu começo a viver em amor? Quando eu volto para a minha origem. Quando é que eu começo a manifestar Deus? Quando eu volto para a minha origem. Pastor, e por que eu não estou manifestando nada disso? Porque ainda não voltamos para a origem. Podemos ter voltado para uma igreja, podemos ter voltado para uma religião, mas não voltamos para casa. Não voltamos para a fonte. Quanto tempo o povo demorou para entrar na terra prometida, irmãos? Quando? 40 anos. E a gente acha assim tenebroso, né? Misericórdia, 40 anos que eles não conseguiam entrar na terra prometida. E nós estamos há quanto tempo sem conseguir entrar? 2000 anos, irmãos. Você acha que foi muitos 40? Ele morreu faz 2000 anos e a gente não conseguiu entrar nele ainda. Sabe o que nós estamos lutando? Para parar de fazer o que é errado. Sabe o que a gente está lutando? Para fazer o que é certo. Sabe qual é a nossa luta? Parar de fazer o que é errado. Sabe o que a gente está lutando? Fazer o que é certo. E a gente acha isso o máximo quando a gente consegue cumprir o que é certo aos nossos olhos. Quando na verdade o que é certo deveria fazer parte da sua natureza. Simples assim. Não é um esforço, é a natureza, a vida de Deus fluindo dentro de você. Se eu chorar no tom certinho, Deus me abençoa. Não. Se eu fizer tudo certinho, não. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele fez e com o que está se manifestando em nós. Se o povo lá fora está errando no que está fazendo, nós estamos errando na oração e no jejum muitas vezes. Por quê, irmãos? Porque mudamos o lugar do pecado e os estilos de pecado, mas ainda continuamos pecando. Deixa eu repetir isso. Nós mudamos os lugares, o lugar do pecado e os estilos do pecado, mas ainda continuamos pecando com coisas diferentes. Deixamos de pecar no que é profano e começamos a pecar no que é sagrado. Começamos a pecar no que é sagrado, irmãos. Falamos mal um do outro. Não perdoamos, não amamos. Estamos pecando no quê? No sagrado. Aí alguém diz, é por isso que eu não vou para a igreja. Peca em casa mesmo, né? Por quê, irmãos? Nós estamos querendo um ambiente bom para nós ficarmos e não sermos bons para mudar o ambiente. Pastor, esse homem não quer mudança, eu não aguento mais. Deixa Deus mudar você e ele vai ser mudado. A mulher santa santifica o marido. O homem santo santifica a mulher. Se Deus pegar um, irmãos, Ele
ele inflama a casa. Se Deus pegar um, ele muda o ambiente. Se Deus achar um dentro de uma faculdade, ele vai mudar a faculdade. Se ele encontrar um dentro de uma empresa, ele vai mudar a empresa. Eu sou o que eu sou pela minha identidade, não pelo que eu faço. O que eu faço é para refletir a minha identidade. No livro de João, no Evangelho de João, os fariseus disseram: nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Abraão. O que é que Jesus respondeu? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que ele fez. Vamos colocar de pé, por favor. Feche teus olhos. Nós somos tão bons, irmãos. Mas nós somos tão bons que a gente consegue assim apontar o dedo para o outro e dizer assim: ó, eu estou certo, mas ele está errado. Feche teus olhos, por favor. É uma nova vida, é uma nova natureza, é um novo estilo de vida. Feche teus olhos. Deus não reconhece você pelos títulos. Deus reconhece você por sua identidade. Oh. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se ganha, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. o amor se ganha. De graça, Diga, eu quero conhecer. eu quero conhecer. Diga, eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ser achado nele. Eu quero ser achado nele. Ser achado nele.
amado é o mais belo entre milhares. Oh! Oh, os teus olhos fechados. Talvez a sensação que você tem dentro de você é de nunca ter acertado. É de conseguir andar alguns quilômetros e depois falhar. Talvez a sensação que você tem dentro de você é de fracasso. Fale com Deus nessa noite. Diga: Senhor, até hoje eu tentei do meu jeito. Até hoje eu fiz na minha força. Até hoje eu tentei ser o que eu sou com a minha força. Mas eu cansei. Eu quero me entregar a Ti nessa noite. Eu quero que o Senhor mude o que eu não consegui mudar. Eu quero Te dar liberdade para transformar a minha vida, para transformar a minha identidade. Eu até hoje fiz do meu jeito. Eu mandei um tempo certo, eu mandei um tempo errado. Eu consegui durante alguns meses ou alguns anos fazer tudo certinho, mas depois eu caí novamente. Senhor, eu não consigo permanecer. Diga para Ele. Eu estou aqui nessa noite, Senhor. O que o Senhor pode mudar na minha vida? Eu não consegui mudar, mas o Senhor pode me mudar nessa noite. Eu estou aberto para que o Senhor mude a minha vida, o meu caráter. Eu estou aqui na Tua presença. Só o Senhor pode mudar o meu ser. Diga para Ele: eu cansei desse vazio no meu interior. Eu cansei desse faz de conta. Eu cansei. Diga para Ele: muda a minha vida. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer a Tua bondade, a Tua santidade. Eu quero conhecer a Tua beleza. Eu quero conhecer o Teu amor. Eu quero saber quem eu sou em Ti. Eu quero saber, Senhor, quem eu sou em Ti. Erga tuas mãos aos céus. Erga tuas mãos aos céus. Erga tuas mãos aos céus. Aumente o volume da sua voz e declare: novamente, Yeshua.
mais. Erga suas mãos a Ele, diga: amado